Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 25ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalho das mestrandas e dos mestrandos do curso de mestrado em Educação. O primeiro dos trabalhos será apresentado pelo mestrando Rodrigo Gomes e tem como título A Comunicação e a Linguagem no Ensino da Matemática. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, o mestrando responderá os questionamentos. Então, vamos conferir? Muito obrigado à mestranda Indira e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas deve ser feito aqui no chat ao vivo. Se você estiver gostando do formato dessas apresentações, deixe o seu like e compartilhe o link desta live com os seus amigos. Deixe também seu comentário, nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Agora nós chamamos o mestrando Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues para apresentar o trabalho Evasão Escolar, um problema que atinge os jovens da Serra Catarinense. Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Educação e vou apresentar para vocês um recorte do meu trabalho que resultou nesse resumo e que faz parte da minha dissertação. O tema desse resumo é evasão escolar, um problema que atinge os jovens da Serra Catarinense. É apresentado por mim, Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues, e orientado pelo professor Dr. Geraldo Augusto Lopes, que faz parte do mestrado em Educação do PPGE, na Uniplac. O cenário atual nas escolas brasileiras não se mostra tão animador e promissor quando a questão é a inclusão, permanência e ampliação ao acesso dos jovens na idade escolar, mas que também estão iniciando o processo de transição da vida escolar para a inserção no mundo do trabalho. Na região serrana catarinense, a realidade dos estudantes pode ser ainda mais difícil, pois conta com uma população com menor índice de desenvolvimento humano, IDH, se comparado com as demais regiões do estado, além de contar com uma vasta extensão de terra, cidades distantes uma das outras, clima com temperaturas extremamente baixas nos meses de inverno e uma economia que gira, na sua grande maioria, em torno da agropecuária. Os jovens, portanto, em idade de iniciar seu processo de inserção no mercado de trabalho, contam com poucas chances de melhorar suas condições de vida, tendo como uma das poucas alternativas trabalhar na cadeia produtiva da maçã. Faz-se necessário, portanto, um estudo mais aprofundado sobre esse fenômeno que busque construir e avançar nas discussões sobre esse tema. A Serra Catarinense, então, portanto, em particular a cidade de São Joaquim, possui características peculiares que envolvem os estudantes do ensino médio, que também trabalham na cadeia produtiva da maçã. São as questões nas quais estão inseridos os estudantes no cenário da escola e do trabalho que essa pesquisa se debruça. Como objetivo, esse estudo possui como objetivo descrever o cenário socioeconômico e cultural na qual vivem os jovens na etapa do ensino médio, quando atingem a idade de inserção no mundo do trabalho, com a perspectiva de permanecer ou não na escola. Como metodologia, esse projeto de pesquisa se caracteriza por uma investigação qualitativa, exploratória e descritiva. Para melhor objetivar esse projeto de estudo, será feito um estudo de caso, tomando a EB Manuel Cruz, que é uma escola da rede pública estadual, na qual eu sou professor, que está localizada na área urbana do município de São Joaquim, na etapa do ensino médio, com acesso de estudantes dos meios urbano e rural. Para a orientação da metodologia de estudo de caso,
será seguido a renomada metodologia de pesquisa em educação de Marli André, com vistas para o estudo de um fenômeno mais extensivo que busque elucidar uma realidade mais complexa, no caso, a invasão escolar, que se deseja em dimensões mais amplas, como, por exemplo, sua existência em um território local, municipal e regional. Nesse sentido, o estudo de caso é útil para se buscar objetividade, reflexões para além de estatísticas, valores e visão de mundo em setores populares, e também é uma pesquisa que aponte para transformações e efetivações de projetos e sonhos dos sujeitos envolvidos nessa investigação. Nesse estudo de caso, a coleta de dados far-se-á por meio de entrevistas utilizando questionário semi-estruturado, com diferentes segmentos da comunidade escolar, ou seja, gestores, docentes, discentes e as suas famílias. As reflexões ao longo da pesquisa, bem como a análise de dados, serão fundamentadas por meio da abordagem do materialismo histórico dialético. Segundo essa abordagem, o critério da verdade é a prática social. O objeto de estudo é encontrado na realidade em movimento, dinamizada por contradições, constituída por partes que conformam uma totalidade. Os resultados esperados. Busca-se, com essa pesquisa, caracterizar as múltiplas determinações que estimulam os jovens do ensino médio da EB Manuel Cruz, do município de São Joaquim, bem como apontar os desafios e possibilidades do sistema escolar, da sociedade e das famílias, ou seja, a comunidade escolar, em oferecer condições que viabilizem a permanência do jovem na escola até a conclusão do ensino médio. É, portanto, nessa perspectiva de entender esse cenário, esse estudante que está dentro da escola, bem como o estudante que está fora da escola por motivos de trabalho, que fazem parte dessa cadeia produtiva da maçã, que essa pesquisa tenta elucidar. São essas questões difíceis, pois o estudante se vê numa encruzilhada entre trabalhar e estudar, em condições bem difíceis, que é a produção da maçã em São Joaquim, e que muitas vezes começa com uma infrequência e, em via de regra, eles passam a abandonar a escola. Então, o estudante que está dentro e trabalha, como o estudante que está fora dessa questão, e está trabalhando e se vê longe da escola. Queremos entender essa perspectiva e esse cenário. Obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pequeno recorte da minha pesquisa. Muito obrigado ao mestrando Luiz pela sua apresentação e parabéns. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando do formato das apresentações, deixe o seu like, compartilha também o link desta live com seus amigos, faça o seu comentário que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Agora nós chamamos a mestranda Elisandra Aparecida Moura Dexmeyer. Ela vai apresentar o trabalho Inclusão Digital no processo de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental 1 e 2 nas escolas municipais de Lages. Boa noite a todos. Eu me chamo Elisandra Aparecida Moura, sou mestranda do curso de pós-graduação em Educação, PPGE, da Uniplac. Tenho como orientadora a professora doutora Madalena Pereira da Silva. O meu projeto de pesquisa, ele se chama Inclusão Digital no processo de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental 1 e 2 nas escolas municipais de Lages. Nos últimos tempos, sabemos que a escola enfrenta desafios que são oriundos do modo como a sociedade vem se organizando. Hoje, ela tem como um dos seus pilares estruturantes as tecnologias digitais da informação e comunicação,
que permeia o dia a dia e se constitui em um conjunto de possibilidades e práticas que costumamos chamar de cultura digital. A presente pesquisa, ela parte de uma inquietação a respeito das tecnologias da informação e comunicação, das possibilidades que uma sociedade em rede oferece e a forma como o Brasil, um país considerado em desenvolvimento, se insere diante da necessidade de se pensar em inclusão digital na educação. A educação e a tecnologia, elas despertam grande interesse, pois tenho vivenciado essas experiências, essas duas palavras, rotineiramente, há mais de 10 anos. Reporto-me a minha realidade, a unidade escolar que leciono, que hoje ela não dispõe de tecnologias da informação e comunicação para os sujeitos que estão ali inseridos. Eu sou testemunha desse despertar da curiosidade e também até o total desprezo com as consideradas novas tecnologias, pois trabalho com crianças e adolescentes em componentes curriculares que conectam a educação à tecnologia e vice-versa. Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa é investigar quais são as contribuições da inclusão digital na formação dos estudantes no Sistema Municipal de Educação de Lages. Os objetivos específicos é sistematizar as contribuições da inclusão digital no processo de ensino-aprendizagem, tendo como ferramenta o SAEB e o IDEB, evidenciar também quais são os impactos da ausência dessa inclusão digital na vida dos estudantes, tanto do ensino fundamental 1 como do ensino fundamental 2, mapear quais são as escolas da rede municipal de Lages que adotam as mídias na educação e também investigar o processo da implantação das políticas públicas da cultura digital na rede municipal e também se adotam as mídias na educação. A metodologia usada para a pesquisa se baseia numa abordagem de investigação qualitativa, com base voltada na complexidade, tendo como principal autor Edgar Morin, pois visa compreender os desafios e as possibilidades da inserção das tecnologias digitais na educação, buscando conhecer, então, a realidade das nossas escolas. Também teremos um embasamento teórico, que será por meio de uma revisão literária, baseada em referências bibliográficas, em material que já é existente e publicado. E também ela se caracteriza por ser documental, pois faz-se necessário conhecer as políticas públicas de inclusão digital. Os resultados, então, esperados para esta pesquisa. Os benefícios da pesquisa ficarão evidenciados a partir dos resultados que serão apontados no questionário e na entrevista que serão feitos com os sujeitos ali inseridos. Ela servirá de base e reflexão para os órgãos públicos e a sociedade civil, da relevância da inserção das TEDx no espaço escolar, evidenciando as contribuições dela na aprendizagem do estudante. Também espera-se que os professores, gestores, busquem meios para dinamizar os elementos provenientes da cultura digital, pois, enquanto artefato sociocultural, eles podem contribuir para a construção do conhecimento, prover a inclusão, a igualdade, a equidade, mesmo que de forma parcial. O meu agradecimento à Agência de Fomento, à Bolsa Uniedu, e também à minha orientadora, professora Madalena. Muito obrigada. Muito obrigado à mestranda Elisandra pela sua apresentação e parabéns. Lembramos que os questionamentos às mestrandas e mestrandos devem ser feitos aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando das apresentações, deixe o seu like, compartilhe o link desta live com seus amigos. Faça também o seu comentário, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação.
Chamamos agora, para apresentar o seu trabalho, a mestranda Morgana da Luz Costa, com o trabalho Levantamento de Produções sobre adoção das metodologias ativas no ensino fundamental durante a pandemia da Covid-19. Bom dia a todos, me chamo Morgana da Luz Costa, meu orientador é o professor doutor Valdir Lame Guedes Júnior e eu faço parte do programa de pós-graduação aqui da Uniplac, no mestrado da educação. O título é o Levantamento de Produções sobre a adoção das metodologias ativas no ensino fundamental durante a pandemia da Covid-19. Então, este trabalho ele é um recorte da minha pesquisa de dissertação do mestrado, que tem como tema as práticas pedagógicas no período da pandemia. E a necessidade, então, de saber se os professores eles adotaram as metodologias ativas como ferramenta, né, para mediação no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. O objetivo geral foi levantar produções científicas sobre as metodologias ativas utilizadas nas práticas pedagógicas dos professores do ensino fundamental durante o período da pandemia da Covid-19. A metodologia. Então, a pesquisa ela é qualitativa, de cunho exploratório e interpretativo. O método se aproxima do estado da arte e a busca ocorreu nos repositórios de pesquisa, primeiramente da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, onde foi utilizado do período de pesquisa do ano de 2017 a abril deste ano de 2022, onde 11 arquivos foram selecionados, mas apenas 3, então, passaram para a leitura e pesquisa, né, sobre os demais autores que ali citavam. No Instituto Brasileiro de Informações em Tecnologia, o IBICT, e na plataforma da CAPES, né, que é o Catálogo de Teses e Dissertação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Níveis Superiores, muitos arquivos foram disponibilizados por elas, mas ao passar filtros, percebemos que sobre a pandemia, muitos estavam voltados à área da saúde ou da graduação, então não iriam ser materiais que pudessem ajudar na pesquisa. Então, outros filtros foram passados, né, e ficando, então, como base as práticas pedagógicas e as metodologias ativas. Então, foram selecionados 2 arquivos em cada plataforma, né, da IBICT e da CAPES, sendo uma de tese e outra de dissertação. Resultados e discussões. Então, após a seleção desses trabalhos encontrados, né, nós buscamos aqueles que mais se aproximavam da pesquisa que está em construção, conhecendo também os seus resultados e os teóricos que apoiavam os estudos. Nós tivemos muito cuidado a não fazer somente a leitura dos resumos, mas também olhar o referencial teórico, né, para saber quais eram os autores que estavam sendo base nessas pesquisas, dissertações e teses que já tinham sido publicadas. E para assim, então, né, possibilitar ampliar o conhecimento sobre os determinados autores e também sobre o tema que será pesquisado. Foi notório, então, a pouca produção de pesquisas, né, sobre a prática pedagógica nos anos iniciais, a construção das metodologias ativas, né, em especial no período de pandemia, visto que nós ainda estamos nos readaptando, vivemos ainda, né, com o vírus na nossa sociedade, a rotina ela voltou, a aula voltou a ser presencial, né, e os materiais, então, dessa temática eles ainda se encontram em processo de defesa ou até mesmo de publicação. Então, devido a esse processo, não tivemos muitos materiais encontrados sobre a pandemia nos anos iniciais, né? Como ocorreu, então, esse processo de ensino-aprendizagem. Posteriormente, iremos fazer novas buscas, né? Mais para o mês de dezembro e fevereiro do próximo ano, onde provavelmente já teremos algumas publicações acerca dessa temática que estou
pesquisando, para assim agregar ainda mais aos conhecimentos. Agradecimentos. Então, a todos que estão me ouvindo, ao meu orientador por todo o suporte, e em especial, então, ao programa de bolsa Uniedu Fundes. E parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando desta forma de apresentação dos trabalhos, deixe o seu like, compartilhe o link desta live com seus amigos e deixe o seu comentário, que nós ficaremos felizes com a sua participação. Chamamos agora o mestrando Gustavo César Valtric para apresentar o trabalho Multi, Pluri, Inter ou Transdisciplinaridade, as diferentes concepções epistemológicas no trabalho pedagógico. Olá a todos e todas, meu nome é Gustavo César Valtric, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, e hoje venho apresentar a vocês o trabalho intitulado Multi, Pluri, Inter ou Transdisciplinaridade, as diferentes concepções epistemológicas no trabalho pedagógico. Esse trabalho, então, como ponto de partida, nós vamos compreender os diferentes conceitos que envolvem a disciplinaridade, a multi, a pluri, a inter e a transdisciplinaridade, que nos permitem caminhar por diversos caminhos do conhecimento. E esses caminhos eles podem ser constituídos a partir desses conceitos, que por vezes são apresentados e discutidos como sinônimos. No entanto, eles têm definições e concepções epistemológicas diferentes. Tais conceitos, eles são analisados nesse trabalho a partir da multidimensionalidade do contexto contemporâneo ao qual nós vivemos. Este pensamento, essa forma de compreensão, surge a partir do pensamento complexo desenvolvido pelo filósofo, historiador, sociólogo francês Edgar Morin, que dentro dos seus estudos observa, então, que a realidade é formada por diversos aspectos que compõem ou que formam esse grande tecido social que é a sociedade. Então, ela é formada e constituída por diversos fatores, como, por exemplo, os fatores sociais, os fatores políticos, os fatores econômicos, religiosos, psicológicos, biológicos e físicos, que constituem essa realidade e que, dessa forma, influencia a educação. Então, o primeiro conceito que nós vamos observar é a disciplinaridade. A definição que nós trouxemos aqui é que a disciplinaridade seria um conjunto específico de conhecimentos em suas próprias características sobre o plano de ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos e das matérias. Conforme está na imagem que vocês estão observando, a disciplinaridade seria esse conjunto de metodologias e de saberes ou conhecimentos que são formados ou que formam uma área específica do conhecimento. Essa ideia de disciplinaridade, ela vem principalmente com a filosofia moderna e a contribuição do pensamento cartesiano, que nos permite entender ou separar o conhecimento em caixinhas, vamos dizer assim, E que é uma crítica que o próprio Edgar Morin faz da nossa realidade contemporânea, onde ele permite a gente compreender a importância de superar a fragmentação do conhecimento. Então, esses outros conceitos que nós vamos discutir a partir de agora nos permitem observar, então, a realidade para além de uma só parte ou área do conhecimento. Bom, o segundo conceito que nós vamos trazer aqui, é a multidisciplinaridade, que seria a justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relação aparentemente entre elas. Então, como nós estamos vendo ali, nós temos 3 conjuntos de conhecimentos que estão justapostos, porém eles não se relacionam, não há nenhuma forma de conexão entre esses saberes. Então, seria como se a gente fosse juntar áreas do conhecimento e colocá-las ali muito próximas, porém sem nenhuma forma de diálogo ou de relação entre elas. Quando a gente salta para o nível da pluridisciplinaridade,
nós vamos observar que aí já começam a se estabelecer relações. Então, a pluridisciplinaridade seria essa justaposição, novamente, então essa aproximação das disciplinas, que seriam mais ou menos vizinhas nos domínios de conhecimento. Exemplo que nós trouxemos, a matemática e a física, ou a geografia e história, que possuem conhecimentos que são semelhantes ou muito próximos, né, que se estabelecem essas relações. No entanto, essa justaposição seria feita não como de uma forma ampla, mas a partir de conhecimentos ou saberes muito específicos para cada um deles. A gente falando ainda, né, sobre pluridisciplinaridade, muitas vezes nós observamos que algumas práticas pedagógicas que são feitas nas escolas, elas perpassam pela pluridisciplinaridade, aonde o trabalho é feito de forma conjunta, no entanto, cada disciplina ainda fica específica e trabalha dentro da sua área de conhecimento ali. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, por exemplo, nós já estamos falando de um nível de relação muito mais próximo, né? E aí a gente pode dizer que aí surgem disciplinas que são interdisciplinares, né? Que unem conhecimentos de várias áreas para formar um novo saber. E aí a Ivani Fazenda fala para a gente que a interdisciplinaridade seria essa constituição de uma relação de reciprocidade, mutualidade, um regime de copropriedade e de interação que irá possibilitar o diálogo entre os interessados, dependendo basicamente de uma atitude cuja tônica primeira será o estabelecimento de uma intersubjetividade. Isso quer dizer que quando a gente trabalha no nível interdisciplinar, nós estamos criando diálogos e aproximações mais fortes entre os conhecimentos e as pessoas, pois a interdisciplinaridade precisa também que as pessoas assumam essa postura de observar para além da sua área de saber. E o nível seguinte seria a transdisciplinaridade, que aí o nível seria muito mais amplo de relações entre os conhecimentos. Seria o fruto das interações entre as disciplinas, o qual relaciona os diferentes conteúdos disciplinares. Entretanto, esse conhecimento ele vai além dos domínios linguísticos que lhe deram origem, mediante a construção de um único domínio linguístico, revelador de um conhecimento que transcende as fronteiras disciplinares. Então, como a imagem representa ali, vocês podem ver que as diversas áreas, né, os diversos conhecimentos que estão representados ali nos conjuntos, eles estão se interrelacionando, mas eles estão envoltos de uma nova relação que se estabelece para além das suas áreas, né? Eles estão muito mais integrados, eles chegam num nível muito mais amplo de relação que gera um novo conhecimento muito mais articulado com a realidade, principalmente. Bom, a partir dessas compreensões, nós podemos observar dois pontos importantes. O primeiro deles, que os caminhos que constituem a disciplinaridade, a multi, a pluri, a inter e a transdisciplinaridade, eles são distintos. Contudo, por vezes, essas definições elas são observadas por algumas pessoas e por alguns autores como sendo semelhantes. E nós podemos observar que não são. Elas possuem especificidades e conceituações epistemológicas muito diversas, que estabelecem níveis de conhecimento diferentes, né? E de aproximações do conhecimento também que são diferentes. E essas diferentes concepções ou compreensões epistemológicas, quando nós começamos a compreendê-la e aplicá-las dentro do contexto educacional, nós podemos observar que elas geram níveis de conhecimento diferentes e também permitem que se construam conhecimentos mais articulados, principalmente com a realidade educacional e social, vivida tanto pelos professores quanto com os estudantes. Também quero deixar aqui um agradecimento especial ao fundo de bolsas, né, ao programa de bolsas do Uniedu Fundez, ao qual aí apoiou a realização desse trabalho para a mostra científica. Também deixo aqui a vocês as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado ao mestrando Gustavo e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser feitos aqui no chat ao vivo. Se você estiver gostando do formato dessas apresentações, deixe o seu like e compartilhe o link desta live com seus amigos. Se você estiver gostando dos trabalhos, deixe também o seu comentário, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Chamamos agora a mestranda Marcele Antunes de Oliveira para apresentar o trabalho O Discurso da Afetividade na Educação Infantil. Oi, meu nome é Marcele Antunes de Oliveira, eu sou professora efetiva de Educação Infantil do município de Lages e aluna do 4º semestre de mestrado em Educação do programa PPGE da Uniplac. Esse trabalho representa um recorte da minha dissertação. O meu orientador é o professor Dr. Jaime Farias Dresch. O primeiro encontro das crianças com as instituições educacionais constitui um dos momentos mais significativos do percurso educativo escolar, pois os vínculos afetivos são ampliados para além das famílias. O acesso ao ambiente escolar representa a possibilidade de novas interações sociais, contribuindo para a vivência com toda a diversidade presente naquele espaço. Este contato produzirá efeitos significativos sobre as crianças e suas subjetividades. Diante disso, a escola deve ser pensada e estruturada para proporcionar condições de desenvolvimento e aprendizado, constituindo, assim, como um locus social, rico em interações sociais, onde a criança terá a oportunidade de exercer um conjunto específico de direitos, conforme expressos na BNCC: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Nesse sentido, a afetividade é situada a partir da teoria de Henri Vallon, de modo a identificar como ela é considerada um elemento relevante ao desenvolvimento das crianças. Na teoria valoriana, a afetividade assume papel fundamental na estruturação da vida psíquica da criança, pois esta é organizada pelas emoções. A afetividade, assim, compreende tudo aquilo que afeta os indivíduos, direto ou indiretamente, ou seja, consiste de um conjunto de fenômenos psíquicos, experimentados e vivenciados na forma de emoções e de sentimentos. Esse trabalho apresenta uma revisão narrativa de literatura, buscando capturar alguns aspectos do que se entende por afetividade no âmbito do discurso pedagógico contemporâneo. A revisão narrativa de literatura foi a metodologia utilizada para realizar a coleta dos dados aqui discutidos, no âmbito de uma pesquisa qualitativa. Trata-se de uma metodologia também chamada de pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como livros e artigos científicos. Para entender sobre educação, é importante saber a sua etimologia. No latim, educação vem da palavra educare, que significa criar animais ou plantas, cuidar de crianças. E não se pode falar em educação sem citar as instituições que educam. Segundo o dicionário Aurélio, a afetividade é definida como um conjunto de fenômenos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou de tristeza. Falar da afetividade como fator do fazer pedagógico é dar sentido às formas de propor atividades, trazer as práticas para a materialidade, para perto do corpo e das reações dos sujeitos envolvidos. Nos momentos de aprendizagem, a afetividade vem como compromisso do professor em prestar atenção a cada criança, como sujeitos que têm direito de aprender, por meio de experiências significativas e construtivas. As crianças são sujeitos que carregam consigo potencialidades e singularidades. Cada criança possui suas diferenças que as tornam únicas. Cada uma relaciona-se de forma singular com a aprendizagem e interagem de forma diversa, tendo seus anseios e necessidades próprias. Por essa razão, a linguagem da educação que queremos é aquela da amizade, da igualdade e do fraterno, da singularidade e da multiplicidade.
manifestação externa do estar junto. Dessa forma, é importante que a escola, como um dos ambientes de interação social, produza práticas pedagógicas que se materializem como experiências potentes para o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos sujeitos, contribuindo para o melhor desenvolvimento da criança e para uma formação com responsabilidade e respeito às diferenças. Na educação infantil, as relações afetivas têm sido colocadas em evidência no discurso pedagógico contemporâneo. A questão da afetividade na educação é tratada na literatura consultada como um elemento indissociável do currículo escolar. A afetividade, em conjunto com as disciplinas, proporciona às crianças uma melhoria nas relações pessoais e interpessoais. Trata-se de intensificar o processo e as estratégias de controle, que estão na raiz da própria escola, como uma das instituições de exercício de poder, de controle da modernidade. Percebe-se que a afetividade é tratada como um conjunto de recursos subjetivos, que devem estar presentes na formação das crianças, para que estas sejam capazes de controlar suas emoções e sentimentos. Este controle, pelo que se verifica, tem como alvo a intensificação dos resultados do processo pedagógico, a aprendizagem. O presente trabalho foi realizado com apoio do ANEDU, Programa do Estado de Santa Catarina, executado pela Secretaria de Estado de Educação, SED. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer a minha apresentação. Muito obrigado à mestranda Marcele e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser feitos aqui no chat ao vivo. Se você estiver gostando do formato dessas apresentações, deixe o seu like, compartilhe o link desta live com seus amigos e deixe também seu comentário, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Agora chamamos a mestranda Sueli Colasso Chaves Muniz, que vai apresentar o trabalho intitulado Os Conceitos Geométricos por Meio dos Aplicativos, Contribuições das Tecnologias Digitais no Processo de Ensino e Aprendizagem no Ensino Médio. Boa noite a todos. Eu me chamo Sueli Colasso Chaves Muniz, sou mestranda em Educação da turma de 2021, sou orientando do Dr. Valdir Lame Guedes Júnior. Nós iremos apresentar a pesquisa intitulada Os Conceitos Geométricos por Meio dos Aplicativos, Contribuições das Tecnologias Digitais no Processo de Ensino e Aprendizagem no Ensino Médio. A sociedade, ao longo dos tempos, vem se tornando cada vez mais tecnológica. Fato esse que tem facilitado o desenvolvimento de diversos setores. A educação tem acompanhado essa evolução, à medida que utiliza as tecnologias digitais. A presente pesquisa aponta possíveis contribuições das tecnologias digitais para o processo de ensino e aprendizagem de geometria e aplicá-los em resolução de situações problemas. As palavras-chave desta pesquisa seriam geometria, ensino e aprendizagem e tecnologia digital. O objetivo do presente trabalho é analisar as contribuições das tecnologias digitais no ensino dos conceitos geométricos no ensino médio, utilizando os aplicativos GeoGebra, Photomat, ARSolids nas práticas pedagógicas do professor de matemática. Ao lado, nós temos uma pequena representação de cada um desses aplicativos, sendo o primeiro que aparece a ARSolids. Ele permite com que faça o scanner de um QR Code e o estudante consiga ver esse sólido em 3 dimensões, né, em 3D. O Photomat ele auxilia no cálculo, nas expressões algébricas, cálculos numéricos também, e o GeoGebra nas construções de gráficos. Então, seria um dos 3 pontos, né, que pesquisas recentes mostram que seria uma das dificuldades dos estudantes em compreender os conceitos geométricos, que seria a associação, né, de qual figura que está sendo trabalhada, o desenvolvimento do cálculo e a utilização de forma gráfica, a representação de forma gráfica. A metodologia da pesquisa ela é de abordagem qualitativa, aplicada e interpretativa,
bibliográfica e de campo. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública estadual do município de São José do Cerrito, situada na mesma região do Planalto Serrano, no estado de Santa Catarina. Então, aqui nós temos a localização do município de São José do Cerrito, né, que fica próximo a Lages. E essa escola, a gente realizou algumas práticas, como com os sujeitos da pesquisa, né, que foram 3 professores de matemática. Com esses 3 professores homens, a gente realizou uma entrevista semi-estruturada, e também foi escolhido 3 turmas do ensino médio, uma de cada um dos respectivos professores entrevistados, sendo uma da primeira série, outra da segunda e outra da terceira. E uma de cada turno também, um do turno matutino, outro vespertino e outro noturno. Então, com as turmas foi realizada uma prática pedagógica e também uma roda de conversa. Na prática pedagógica, foram expostos os aplicativos e algumas situações, problemas para que eles pudessem fazer a resolução. Após essa resolução e essa utilização dos aplicativos, foi proposto uma roda de conversa para saber a opinião dos estudantes em relação ao conteúdo trabalhado e também as tecnologias digitais utilizadas. Como resultados, a gente teve que os professores envolvidos na pesquisa citam que não costumam utilizar com frequência os recursos digitais, pois ainda tem alguns problemas na escola, na parte da conexão com o sinal da internet. Os estudantes, ao se depararem com a utilização dos recursos tecnológicos, tiveram interesse em explorá-los e utilizar para a resolução de atividades, mesmo com as limitações que seus professores mencionaram, e até propuseram propostas para levar a gestão da escola para melhorar tais problemas de conexão. Então, o que a gente observou é que os professores comentam, né, seriam alguns problemas em relação à conexão, e realmente a gente teve problemas para poder estar trabalhando com esses estudantes, então se torna um pouco mais demorada a aula, talvez até alguns minutos, né? A gente atrasou para iniciar a aplicação da atividade, mas a gente conseguiu realizar, e eu acho que foi bem produtivo nessas situações. Aqui nós temos algumas imagens dos estudantes ali trabalhando com uma prática. Né? No centro, a imagem do centro, nós temos uma das turmas, que foi a turma que propôs em resolver esse problema de conexão. Eles até pensaram em conversar com a gestão da escola, ver o que estava ao alcance deles, se for questão financeira, até realizar alguma rifa, alguma coisa nesse sentido, ou também em ver o que eles poderiam contribuir, né, como estudantes, para facilitar até não somente a utilização dos aplicativos, mas até a questão de pesquisa mesmo, que muitas vezes precisam realizar. À esquerda, nós temos ali a primeira foto, que seria a roda de conversa, sendo realizada com alguns estudantes do período noturno. Ali ainda à esquerda, abaixo, nós temos um estudante utilizando a R-Solids, né? Então, ele está escaneando o QR Code para ver ali qual polígono está sendo tratado. À direita, na parte superior, nós já temos ali o polígono. Então, ali onde apresenta para a gente em 3 dimensões, onde ele consegue observar através da câmera do celular. E abaixo, ali à direita, a última imagem, nós temos os estudantes trabalhando ali em grupo e resolvendo situações, problemas propostas. E lembrando que na prática, os professores e regentes das turmas, eles acompanharam também. Então, foi muito interessante ver essa troca entre professor e aluno, aluno-professor, um conseguia realizar, eles demonstravam para o professor como que estavam resolvendo tal questão. Então, isso foi bem interessante. Os professores também se demonstraram interessados pelo assunto, né? E interagiram juntamente com os estudantes. Então, a gente agradece, né, também a nossa bolsa de pesquisa, né, do Uniedu, e agradecemos também a atenção de todos vocês. Muito obrigado, a mestranda Sueli, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser feitos aqui no chat, ao vivo. Se você estiver gostando dessa forma de apresentação dos trabalhos, deixe o seu like, compartilhe o link desta live com seus amigos. Deixe o seu comentário, que nós ficaremos felizes com a sua participação.
Chamamos agora o mestrando Rafael Tisato dos Santos para apresentar o trabalho População Haitiana em Lages, Santa Catarina, Migração e Inserção na Sociedade Local. Olá, eu me chamo Rafael Tisato dos Santos, eu sou professor de Geografia da rede municipal e da rede estadual, eu trabalho com ensino fundamental e ensino médio, e eu sou mestrando do curso de mestrado em Educação pelo PPGE Uniplac. Eu trago aqui então um pouco sobre a minha pesquisa que está em andamento, com o seguinte título: População haitiana em Lages, Santa Catarina, Migração e Inserção na Sociedade Local. Então, eu, acadêmico, Rafael Tisato dos Santos, o meu orientador é o professor Dr. Geraldo Augusto Locks, e o curso mestrado em Educação. Então, vamos iniciar. O que eu trago nessa pesquisa em andamento é um pouco sobre o movimento migratório que ocorre dos haitianos para Lages, né, para o Brasil, mas especificamente em Lages. Então é importante a gente compreender um pouco sobre o contexto histórico, social e econômico do Haiti. O Haiti é uma ilha, né, um país localizado no Mar do Caribe, na América Central, está na ilha espanhola, faz fronteira física com a República Dominicana. O Haiti ele tem um histórico de golpes de Estado, de instabilidade econômica, instabilidade política, intervenções internacionais, além de desastres naturais também. Contudo, é um país que possui uma história muito bonita de resistência e de vitória dos povos escravizados. O Haiti foi o primeiro país do continente americano a conseguir conquistar a sua independência, e essa independência ela não partiu de pequenos acordos, né? Ela partiu de uma revolta, de uma revolução que ocorreu pelas mãos dos próprios escravos, expulsando os franceses e seus colonizadores. Então vamos lá, introdução. Desde o início da segunda década do século XXI, um novo fluxo migratório tem se estabelecido na América Latina. As crises políticas e econômicas foram potencializadas pelo abalo sísmico que atingiu o Haiti, ilha caribenha que possui o mais baixo índice de desenvolvimento humano do continente americano. Então, o que acontece? Em 2010, nós temos um fenômeno natural, né, de uma força endógena, um terremoto, um abalo sísmico que ocorre com grande intensidade próxima à capital haitiana, a cidade de Porto Príncipe, e vai devastar essa cidade. Então, um país que já estava numa situação política e econômica bastante debilitada ainda tem mais esse processo do abalo sísmico ocorrendo e destruindo fisicamente a cidade principal, né, desse país, a capital Porto Príncipe, e também ceifando a possibilidade de reconstrução da vida dessa população. Importante a gente pensar aqui qual é a relação mais direta entre Brasil e Haiti. Em 2004, ocorreu um golpe de Estado e uma instabilidade política muito grande no Haiti, e as forças de paz, missão de paz da ONU, promovem uma intervenção na ilha. E o país que vai capitanear essa intervenção é exatamente o Brasil, o Exército Brasileiro. Nesse sentido, a diáspora haitiana encontrou no Brasil um ponto importante para o refúgio e reconstrução de suas histórias. Também é interessante a gente avaliar qual a condição socioeconômica e, sobretudo, geopolítica no cenário internacional do Brasil no ano de 2010, 2012, 2014. O Brasil estava ali com uma taxa de desemprego baixíssima, com oportunidades, sobretudo na construção civil naquele período, e todas essas possibilidades de reconstrução de suas histórias, de uma proteção, uma malha social maior de proteção para esses trabalhadores, vai fazer com que, então, os haitianos migrem, né, para o Brasil, uma vez que aqui há uma identificação maior, né? O Brasil, inclusive, promoveu em 2004, até para uma maior aceitação do Exército Brasileiro na Ilha Caribenha, promove um jogo da paz, então mostrando aquele soft power na geopolítica, no caso do Brasil, o futebol. Tudo isso vai fazer, então, com que o Brasil se torne um polo, uma área de atração para esses migrantes.
seguindo aqui. Compreender essas movimentações, os desafios na trajetória e inserção da população haitiana nos aspectos socioculturais, econômicos e educacionais do município de Lages, Santa Catarina, irão compor este estudo. Quais são os objetivos, então? O estudo em questão possui como objetivo descrever o processo de migração da população haitiana para o município de Lages, Santa Catarina, relatar os desafios econômicos e socioculturais na inserção dos migrantes nessa cidade e identificar os processos educativos vivenciados pela população migrante. Então, de uma maneira geral, a gente pretende, com esse trabalho, fazer um mapeamento da situação do haitiano em Lages e percebendo de uma maneira bastante importante como ele se identifica, como ele expressa sua identidade, sua cultura aqui na sociedade local, né? E aí a gente vai analisar a questão econômica, a questão laboral, onde essas pessoas trabalham, né? No meio educacional, que é muito importante, eles conseguem estudar aqui em Lages? Se conseguem, em qual etapa do estudo, do ensino, qual é a dificuldade que eles têm com o português, tendo em vista que uma parte dos haitianos fala francês e todos os haitianos falam um dialeto originário da África, que é o crioulo, né? A metodologia para esse estudo. A pesquisa possui abordagem qualitativa com realização de entrevistas semi-estruturadas, ancorada na linha epistemológica do materialismo histórico dialético. Aqui a gente traz nessa ideia de pesquisa, então, com base no materialismo histórico dialético de Marx, algumas referências como José Paulo Neto, Trivinhos, Karel Kozik, dos resultados esperados. Esse estudo encontra-se em fase de desenvolvimento. Espera-se ao final da pesquisa que o mesmo contribua no processo de compreensão da diáspora haitiana no Brasil, em especial lá de Santa Catarina, por meio da percepção sociocultural, econômica e educacional deste contingente populacional na sociedade local. Assim, valorizando o elo histórico entre os países latino-americanos e a riqueza cultural a partir deste fenômeno migratório. Então, um pouco essa ideia, né, da gente perceber como o Brasil é um país composto por migrantes de todas as regiões do mundo, de todos os continentes do mundo, e que a gente saiba valorizar o que os haitianos trazem como cultura para enriquecer, então, esse nosso espaço e exercitar também essa questão da alteridade, da hospitalidade com esses migrantes latino-caribenhos que tem tanto a ver com a nossa história, né? Países que passaram por um processo de colônia, de exploração, que de certa forma enriqueceram os europeus e até os dias atuais sofrem com essa questão da opressão econômica. As palavras-chave utilizadas aqui, migração, inserção e haitianos. Deixo um agradecimento especial ao UNEDU, que financia essa pesquisa. Então, eu insiro dessa forma: a presente pesquisa é realizada com o apoio do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, UNEDU, Fundes. Algumas referências que eu tenho utilizado, fiz alguns trabalhos, o estado da arte, né? Busquei trabalhos correlacionados com o tema, em específico a questão da educação de haitianos aqui no estado de Santa Catarina, e também algumas questões com base na metodologia do materialismo histórico dialético, e outros textos que versam aí sobre a situação dos haitianos e de toda a América Latina, como é o caso de Eduardo Galeano, Ottaviani, James também com os Jacobinos Negros. Enfim, essa é uma construção, né? Esse trabalho está em desenvolvimento, e é isso. Eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa mostra científica. Muito obrigado ao mestrando Rafael e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser registrados aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando do formato dessas apresentações, deixe o seu like e compartilha também o link desta live com os seus amigos. Deixe também seu comentário, que nós ficaremos felizes com a sua participação. Nós chamamos agora a mestranda Maíve Cardoso Padilha Ventura para apresentar o seu trabalho, Profissão Docente e Famílias de um Centro de Educação Infantil
do Sistema Municipal de Educação de Lages, Santa Catarina. Percepções recíprocas. Olá, eu me chamo Maíve Cardoso Padilha Ventura e sou acadêmica no curso do mestrado em Educação do PPGE da Uniplac. Meu orientador é o professor Dr. Geraldo Augusto Lopes. O título da minha pesquisa é Profissão Docente e Famílias de um Centro de Educação Infantil do Sistema Municipal de Educação de Lages, Santa Catarina, Percepções Recíprocas. Descrevemos aqui parcialmente o contexto de um projeto de pesquisa em desenvolvimento no programa de pós-graduação Mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. Não fazem muito mais de 2 décadas que vem se consolidando na educação infantil o entendimento que vincula educar e cuidar como algo indissociável no processo educativo. Esse binômio coloca frente a frente docentes e famílias numa relação de participação e complementariedade na etapa da educação infantil. No entanto, mesmo com o surgimento de uma nova concepção do que é ser criança e com a implantação de novas leis, clareando a necessidade de superar a visão assistencialista da creche, o termo tia ainda tem sido associado como símbolo de afetividade à professora de educação infantil. Deriva daí a formulação da seguinte pergunta de pesquisa: como ocorre a relação entre as famílias das crianças e as docentes de um centro de educação infantil do Sistema Municipal de Educação de Lages, Santa Catarina? Para dar conta de responder à questão de pesquisa, traçou-se o seguinte objetivo: compreender as percepções das famílias sobre a atuação das professoras e as percepções das professoras sobre a atuação das famílias das crianças com quem trabalham em um centro de educação infantil do Sistema Municipal de Educação de Lages, Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, caracterizada como estudo de caso. A coleta de dados será realizada pela técnica do grupo focal. Os resultados da pesquisa ainda não alcançados serão incorporados à dissertação a ser concluída no final do curso. Pretendemos, com este estudo, evidenciar o entendimento de como as famílias percebem a atuação das professoras da educação infantil de um CEIM do Sistema Municipal de Educação de Lages, Santa Catarina e vice-versa. Vale ressaltar que esta pesquisa está sendo apoiada pelo Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina no âmbito do UNIEDU. Obrigada. Muito obrigado, mestranda Maíve, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você estiver gostando do formato dessas apresentações, deixe o seu like e compartilhe o link desta live com seus amigos. Deixe o seu comentário também, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Chamamos agora a mestranda Ana Patrícia Ramos para apresentar o trabalho Questões de Gênero e Discurso sobre trabalho e família das jovens do campo. Olá a todos, meu nome é Ana Patrícia Ramos, eu sou mestranda do PPGE da Uniplac e a minha orientadora é a professora doutora Marili Eliane Graup. O título do nosso trabalho é Questões de Gênero e Discurso sobre Trabalho e Família das Jovens do Campo. O contexto da nossa pesquisa. A história da região da Serra Catarinense é marcada pelo patriarcado e cultura de fazenda. Ainda hoje, encontramos evidências dessa cultura de fazenda na área rural de Lages, Santa Catarina, onde vemos a mulher como responsável pelos afazeres domésticos e o cuidado com os filhos, e o homem como chefe da família. Essa responsabilidade e obrigação é passada de mãe para filha na sucessão geracional e limita o desenvolvimento da jovem do campo. A fim de compreender essa jovem e entender como a escola interfere nessa realidade, surge a intenção dessa pesquisa. Então, o nosso problema. Vendo a complexidade e importância do tema apresentado, surgem as seguintes questões. Quais são as perspectivas de carreira, trabalho e família das jovens que frequentam a educação do campo de Lages, Santa Catarina? Qual a influência do espaço escolar na inspiração de perspectivas profissionais no imaginário das jovens alunas que frequentam uma escola da área rural de Lages? Quais suas perspectivas de vida no o que desejam fazer no futuro, sair ou ficar no campo? Objetivos. Geral. Analisar as narrativas sobre carreira, trabalho e família das jovens que frequentam uma escola da área rural de Lages, Santa Catarina.
Os objetivos específicos. Elencar os desafios que as alunas do campo enfrentam no ambiente familiar e escolar relacionados à equidade de gênero. Relatar suas experiências de vida, em especial as relacionadas às questões familiares e escolares. Compreender as perspectivas que as alunas do campo têm para o futuro, no que se refere a carreira, trabalho e família. A nossa metodologia. Então, essa pesquisa será qualitativa, de caráter etnográfica, e buscará compreender as experiências vividas pelas jovens, levando em consideração o ambiente sociocultural em que elas estão inseridas. A pesquisa será realizada com as alunas do ensino médio de uma escola da área rural de Lages. A coleta de dados será realizada a partir da observação direta e extensiva com o uso de caderno. Esse caderno vai ser onde as alunas elas escreverão as narrativas delas sobre determinados temas. Esse caderno, a gente vai utilizar ele como se fosse um diário mesmo, onde elas vão anotar tudo que elas pensarem, imaginarem sobre os temas propostos. Então, ainda dentro da metodologia, para trabalhar as narrativas, utilizaremos de categorias que orientarão a escrita das alunas nos diários. Elas serão, então, as categorias que a gente vai trabalhar: primeiro, família; segundo, contexto escolar; terceiro, círculo de amizade; e, por último, elas. Então, em cada encontro que a gente tiver com essas meninas, vai ser trabalhado uma dessas categorias. Resultados. Partimos do pressuposto que a jovem do campo ainda hoje é invisibilizada pelo fato de ser mulher e do campo. Isso está presente tanto no ambiente do lar quanto no escolar. No entanto, a escola desenvolve um papel muito importante no que diz respeito à conscientização dessa jovem sobre o seu papel na sociedade e na família. Esta pesquisa, ela poderá contribuir na elaboração de ações de empoderamento para as meninas e mulheres que vivem no campo. Agradecimento. Então, essa pesquisa está sendo apoiada pelo Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, no âmbito do UniEdu. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, a mestranda Ana Patrícia, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser feitos aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando da forma como os trabalhos estão sendo apresentados, deixe o seu like e compartilha o link desta live com seus amigos. Deixa também o teu comentário, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Chamamos agora a mestranda Joyce Kelly de Oliveira Macedo Silva para apresentar o trabalho Relações Raciais na Educação Infantil: o direito de fala das professoras e crianças negras. Meu nome é Joyce Kelly de Oliveira Macedo Silva, sou meu professor da professor Dr. Jaime Farias Brecht. Eu estou cursando mestrado em Educação no PPGE. O título do meu resumo consta como Relações Raciais na Educação Infantil, o direito da fala das professoras e crianças negras. Ao longo dos anos, muitos professores lotados na educação infantil se questionam como agir em questão à ressocialização que beneficia as crianças negras, fazendo com que elas se sintam pertencidas a um determinado lugar na sociedade. No entanto, podemos citar como o Dia da Consciência Negra, as instituições escolares e infantis passam desapercebido, pois ainda encontramos várias barreiras para transportar o assunto, ainda mais quando o direito de fala não existe. Então, aqui eu trago uma lei, a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, em que o artigo 1º institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade e de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Ressaltamos que, para que exista uma educação antirracista, onde prevaleça o direito de fala das professoras e crianças negras pertencentes às escolas, à comunidade escolar, as escolas devem valorizar o ser humano em questão,
não só em novembro, mas em qualquer dia durante todo o ano letivo. Então, embora não exista uma lei que diga que as crianças devem trabalhar a diversidade étnica e cultural, o Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 11º, nos coloca aqui nos estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo geral da África e da história da população negra no Brasil, observando o disposto na Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O inciso 3º do Estatuto da Igualdade Racial diz: nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação dos intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes as vivências relativas ao tema em comemoração. Parágrafo 4º, estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários com as escolas de educação infantil. Então, não se é proibido falar sobre a história dos negros no Brasil, inclusive as diversidades culturais e raciais, as diversidades culturais e étnicas. Então, nas escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação do docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. O intuito deste resumo, então, é a tentativa de conscientização dentro do grupo docente, dos familiares e da comunidade escolar, perceba e respeite a existência das diferenças, instigando a curiosidade, então, das crianças dentro da educação infantil, né, de uma forma bem sutil, em querer redescobrir por que essas particularidades existem. Seria as adversidades étnica e cultural nos remetem à nossa originalidade, contextualizando essas vivências, tais como reflexões defragam a sociedade preconceituosa em que vivemos. Se você não dá espaço para as professoras de cor preta falarem dentro das suas escolas, né, como elas se sentem, não só no Dia da Consciência Negra, mas todos os dias, com qualquer tipo de piada sobre a cor, a pele, o tipo do cabelo, os traços, né, você não está dando esse direito de fala nem para a professor, muito menos para a criança, e nós sabemos que se tiver uma representatividade, a sua vivência, a sua experiência cotidiana dentro de uma sociedade totalmente machista e racista, seria outra experiência, muito melhor do que nós podemos observar dentro das nossas escolas de educação infantil. Aqui são duas referências, em especial, que eu usei para fazer esse trabalho. Venho agradecer a todos pela participação nessa mostra científica. Me sinto muito grata. E também gostaria de agradecer a todos pela atenção. Tchau. Muito obrigado à mestranda Joyce e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser feitos aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando do formato das apresentações, deixe o seu like, compartilhe o link desta live com seus amigos. Deixe também seu comentário, nós ficaremos felizes com a sua participação. Chamamos agora a mestranda Sônia Beatriz Wurzler de Lis Fortkamp para apresentar o seu trabalho intitulado Uma revisão sistemática, desafios enfrentados por estudantes transexuais no ambiente escolar. Olá, eu me chamo Sônia, sou acadêmica do PPGE, mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac.
O meu trabalho é uma revisão sistemática que tem como tema desafios enfrentados por estudantes transexuais no ambiente escolar, sob orientação da professora doutora Marili Eliane Graup. A introdução. Transexualidade já é em si um tema que causa polêmica. E o preconceito e a discriminação acometem pessoas transexuais em vários ambientes do convívio social. E no ambiente escolar não é diferente, mesmo a gente sabendo que é um local onde os direitos deveriam ser respeitados e todos deveriam se sentir acolhidos. Na verdade, não é o que acontece na maioria das vezes. O objetivo geral do nosso estudo foi, então, realizar uma busca de trabalhos relacionados ao nosso tema, que foram publicados dentro de um recorte temporal. Nós escolhemos, então, o período de 2017 a 2021. E, para isso, nós utilizamos o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Metodologia. Foi, então, realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa e aconteceu no mês de agosto, com os descritores transexualidade e educação. E, após a análise minuciosa dos títulos, resumos, principais autores citados, nós optamos por escolher 4 dissertações que nós vamos estar apresentando na sequência. Segue, então, aqui a relação dos trabalhos analisados. Nós montamos um quadro com título, autoria, ano de publicação e instituição e os objetivos. Então, primeiramente, nós temos ali o título da primeira dissertação, que foi Pessoas Trans e Vivências Escolares, o atravessamento dos padrões de gênero no espaço escolar. Autoria de Flávia Regina Gonçalves Correia, no ano de 2021, Univille. E os objetivos da autora foi analisar de que modo que as vivências de pessoas trans são impactadas pelos padrões pré-estabelecidos pela sociedade no espaço escolar. A segunda dissertação teve como tema Infâncias Trans, a emergência de uma narrativa social em contextos midiáticos e suas interrelações com a educação, de Melanie Laura Mariano da Silva Penha. Foi em 2018, na UFP. E os objetivos: verificar as investidas discursivas da mídia como um dispositivo pedagógico sobre as infâncias transexuais e, a partir disso, analisar os discursos sobre as infâncias trans. Terceiro título: Resistindo para Resistir. Identidades trans, por entre experiências e memórias com a escola. O autor, Bruno Rodrigues Ganem, no ano de 2020, a instituição UERJ. Objetivos: investigar a trajetória de 6 pessoas trans na relação com a escola e a exclusão que são forçadamente submetidas, procurando compreender como elas acontecem e como a escola é observada por esses estudantes. E o último trabalho, a última dissertação, teve como tema Escola e Transfobia, Vivências de Pessoas Transsexuais, de Silvia Maria Morim, no ano de 2018, na Unesp. O objetivo da Silvia foi, então, estar elaborando um jogo que pudesse ser utilizado para trabalhar o respeito à diversidade sexual e de gênero junto a alunos e equipes educativas. Então, esses 4 trabalhos nos chamaram a atenção em função de que eles abordam o tema que a gente pretende estar pesquisando, né, e trazem, então, algumas constatações que nos chamaram bastante atenção. Nos resultados, nós temos, então, algumas constatações que nós vamos trazer aqui. A constatação final do estudo foi de que, nos 4 trabalhos, nós encontramos dados que demonstram a urgência
em se promover discussões acerca do tema nas escolas, com vistas a modificar o atual cenário que ainda é de exclusão. A necessidade de um maior preparo, bem como de uma formação continuada, tanto para professores como para funcionários, para que possam estar sabendo lidar com as mais diversas situações envolvendo estudantes transexuais, também foi identificado. Percebemos, com relação a políticas públicas, que elas existem, né, já há algum tempo e que buscam facilitar a permanência desses estudantes no ambiente escolar, mas que por não se sentirem acolhidos, eles acabam abandonando os estudos. Então, talvez essas políticas não sejam tão eficazes ou acabam ficando só no papel, né? Então, é necessária uma investigação acerca disso. Percebemos, então, que os desafios a serem vencidos contra a discriminação, o preconceito e a transfobia ainda são muito grandes. E com isso a gente conclui, né, a relevância do nosso tema. Então, seria isso, uma breve abordagem, né, sobre o nosso estudo. E, para terminar, os nossos agradecimentos, principalmente ao Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o programa Uniedu. Obrigado a todos pela atenção. É isso aí. Muito obrigado, mestranda Sônia, pela sua apresentação e parabéns. Nós lembramos que os comentários sobre os trabalhos devem ser registrados aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando desta forma de apresentação, deixe o seu like, compartilha o link desta live com seus amigos. Deixe também o seu comentário, que nós ficaremos felizes com a sua participação. Chamamos agora a mestranda Dábila Paula Vicente de Chaves para apresentar o trabalho Uma Revisão Sistemática, Educação Matemática no Sistema Prisional. Boa noite a todos. Eu me chamo Dábila e hoje eu vim trazer para vocês uma apresentação de um trabalho referente a uma revisão sistemática da educação matemática no sistema prisional. Esse trabalho foi elaborado por mim, Dábila, minha orientadora, professora e doutora Mareli, e é referente ao curso de mestrado do PPGE Uniplac. Ao lecionar dentro de um sistema prisional ao qual a sociedade se refere como parte que foi censurada da mesma, pelos atos cometidos se torna ainda mais desafiador. Temos, além da defasagem escolar matemática, uma série de situações e circunstâncias que interferem no processo de ensino-aprendizagem das pessoas privadas de liberdade. As práticas pedagógicas do ensino da matemática no sistema prisional devem ser desenvolvidas de maneira menos mecânica, para que assim haja a possibilidade de compreensão dos conhecimentos matemáticos. O objetivo desse artigo é conhecer os principais trabalhos publicados no Banco de Dados Cielo sobre educação matemática no sistema prisional de 2017 a 2021. Referente aos resultados, apresentaremos aqui uma síntese de 6 trabalhos localizados no Banco de Dados Cielo, com recorte dos últimos 5 anos, ou seja, de 2017 a 2021. A relação dos trabalhos analisados. O primeiro trabalho é a prática docente da educação de jovens e adultos no sistema prisional, uma pesquisa elaborada por Marcela e Álvaro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicada em 2017. A pesquisa ela tem como objetivo compreender a dinâmica do prazer e sofrimento relacionado ao trabalho de docentes na educação de jovens e adultos nas prisões. O segundo trabalho é uma ressocialização, o desafio da educação no sistema prisional feminino,
Essa pesquisa foi elaborada por Elisângela, e ela é da Universidade Estadual Paulista, da cidade de Araranguá, São Paulo. Ela foi publicada em 2010 e esse trabalho tem como objetivo discutir por meio das perspectivas a representação social e dos direitos humanos, o tema da exclusão e ressocialização de mulheres privadas de liberdade. O terceiro trabalho é uma avaliação das recomendações metodológicas para a educação no processo de ensino-aprendizagem da matemática, uma pesquisa elaborada por Carlos, Gonçalo e Reinaldo, da Universidade Central de Las Vilas, publicado em 2021. Esse trabalho ele tem por objetivo avaliar as recomendações metodológicas para a educação no processo de ensino-aprendizagem da matemática na pré-universidade cubana. A compreensão e abordagem dos conceitos e definições de sequências didáticas na área da educação matemática é um outro trabalho. É uma pesquisa elaborada por Dailson, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e Tadeu, da Universidade Estadual de Campinas. Foi publicada em 2021, e essa pesquisa ela tem como objetivo entender as diferentes compreensões e abordagens sobre o conceito de sequência didática utilizadas na educação matemática. O quinto trabalho tem como título Obstáculos e Resistências no Uso das Tendências Metodológicas na Educação Matemática, uma pesquisa elaborada por Eliandra, da Educação Científica e Tecnológica, e Everaldo, da Universidade Federal do Paraná. Ela foi publicada em 2021, e esse trabalho é um fruto de uma pesquisa que se propõe a investigar e descrever descrever e analisar obstáculos e resistências apontados por professores que ensinam matemática. O último trabalho é a Teoria da Atividade de Estudos e Educação Matemática Realista, Articulação e Possibilidades. Essa pesquisa foi elaborada por Daiane, da Universidade Estadual de São Paulo, Gabriel dos Santos, da Universidade de Londrina, e José Carlos, da Universidade Estadual de São Paulo. Ela foi publicada em 2021, e esse trabalho tem por objetivo verificar os limites e possibilidades de uma articulação teórica sobre a teoria da atividade de estudos da corrente didática da matemática realista. Podemos observar a importância de desenvolver as atividades que motivem no processo de ensino-aprendizagem da matemática. O desenvolvimento destas atividades vai muito longe da questão de somente ser realizada para a comprovação de conceitos e teorias abordados em sala de aula, ou de serem desenvolvidas com a intenção de motivar os alunos procurando entusiasmá-los para a disciplina de matemática. Por diversos motivos, um deles é o fato de estarem há muitos anos sem frequentar uma sala de aula. Esses 6 trabalhos apresentados apontam que os estudantes do sistema prisional, além de passar por várias situações no ambiente ao qual estão inseridos, têm dificuldade de compreensão do tema e de conteúdos abordados nas aulas de matemática. Bem, este foi o meu trabalho. Eu agradeço a atenção e compreensão de vocês e desejo uma boa noite. Muito obrigado, a mestranda Dábila, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser feitos aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando da forma como os trabalhos estão sendo apresentados, deixe o seu like. Compartilha o link desta live com os seus amigos. Deixe também o seu comentário, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Agora nós chamamos a mestranda Daiane Silva Lourenço de Souza para apresentar o trabalho Violência de Gênero e Educação, uma revisão sistemática. Boa noite a todos. Me chamo Daiane Silva Lourenço de Souza, sou acadêmica do curso de mestrado em Educação, da turma de 2022. Junto com a bolsista Isabelle Lourenço de Souza e a professora orientadora Mareli Eliane Graupe, desenvolvemos esse resumo
com o título Violência de Gênero e Educação, uma revisão sistemática. A violência contra a mulher é mais vulnerável no ambiente doméstico, pois neste ambiente ela está mais exposta a relacionamentos abusivos. Os agressores são pessoas com quem a vítima tem uma relação emocional e podem ser os membros da família de primeiro ou segundo grau. Isso quer dizer que aonde ela deveria se sentir segura, acolhida, é onde ela está exposta a esses tipos de violência. E essa violência pode ser feita tanto pelo parceiro, quanto pelos pais, quanto pelos tios, pelos primos, pelos avós. Então, ela está suscetível no seu ambiente que seria de segurança. A violência doméstica pode ser física, patrimonial, psicológica, moral e sexual. O objetivo é identificar produções acadêmicas publicadas entre 2017 e 2021 no Banco de Dados da Cielo sobre violência de gênero e a contribuição do campo da educação na prevenção dessas violências. O que isso quer dizer? Nós estamos buscando trabalhos para ver se essa prevenção ela está acontecendo nas escolas. Qual a contribuição dessa prevenção, dessas violências? Como para as pessoas agredidas, elas perceberem que estão sendo agredidas, para elas perceberem os tipos de violências que elas estão sofrendo. Então, a nossa metodologia teve como pesquisa uma abordagem qualitativa, revisão sistemática, foi utilizada a plataforma da Cielo com os descritores violência doméstica e educação. Os nossos resultados na primeira busca foram 43 artigos. Na sequência, nós aplicamos alguns filtros, como o recorte temporal, de 2017 a 2021, e a seleção da língua portuguesa. Após esses filtros, nós localizamos 12 artigos. Após a leitura desses 12 artigos, selecionamos 4, como estão expostos no quadro. Então, nós temos aspectos éticos e legais no cuidado de enfermagem à vítima de violência doméstica, com os autores Daniela Ferreira Costa, Vera Lúcia de Oliveira Gomes, Denise Cristina Oliveira, Giovana Calcagno de Gomes, Adriana Dora da Fonseca. A palavra-chave: violência doméstica, violência contra a mulher, ética profissional, responsabilidade legal, cuidados de enfermagem, capacitação profissional, de 2017. Expressão da violência intrafamiliar, história oral de adolescentes, com as autoras Júlia Renata Fernandes de Magalhães, Nadirlene Pereira Gomes, Luana Moura Campos, Climene Laura de Camargo, Fernanda Mateus Estrela, Telmara Menezes Couto, com as palavras-chave: adolescente, maus tratos infantis, violência doméstica, enfermagem e educação, de 2017. Violência intrafamiliar, vivências e percepções de adolescentes, de Júlia Renata Fernandes de Magalhães, Nadirlene Pereira Gomes, Rosana Santos Mota, Luana Moura Campos, Climene Laura de Camargo, Selma Regina de Andrade, com as palavras-chave: violência doméstica, adolescente, enfermagem e educação, de 2017. Por último, diálogos de gênero na educação, considerações sobre o projeto Lei Maria da Penha vem às escolas, de Cristine Kelly de Albuquerque, com as palavras-chave: gênero, educação, Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, direitos humanos, de 2020. Com base na leitura desses 4 artigos escolhidos, nós podemos perceber que o tema violência doméstica, ele é amplo. É necessária essa discussão, principalmente na educação e na saúde. É importante ressaltar a necessidade da formação continuada e permanente para os profissionais destas áreas,
para saberem como lidar em situações de violência doméstica relatadas por seus pacientes e alunos. O que nós percebemos é que há uma grande desinformação destes profissionais e eles não sabem como lidar quando eles se deparam com esse tipo de relato. Então, por isso, é um tema de urgência para ser conversado tanto nos programas de graduação, pós-graduação, em educação e em saúde. Aqui estão as referências utilizadas. Temos um agradecimento, pois o presente trabalho foi realizado com o apoio do Programa de Bolsas Uniedu Fundesa. Muito obrigado, agradeço a todos pela participação deste evento. Muito obrigado, mestranda Daiane, pela sua apresentação e parabéns. E nós lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser registrados aqui no chat ao vivo. E se você estiver gostando do formato das apresentações, deixe o seu like, compartilhe o link desta live com seus amigos. Deixe o seu comentário também, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Chamamos agora a mestranda Patrícia Fátima de Oliveira Furtado para apresentar o trabalho Violências de Gênero contra Mulheres no Ambiente Familiar e o Impacto às Crianças das Vítimas. Boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia, sou mestranda do curso de mestrado em Educação e o resumo, da minha mostra científica tem como título Violências de Gênero contra as Mulheres no Ambiente Familiar e o Impacto às Crianças das Vítimas. A minha orientadora é a professora doutora Marilene Graupe, e o objetivo desse título, ele vai muito ao encontro da minha pesquisa de mestrado, que tem o desejo, a intencionalidade de não só compreender a violência de gênero contra as mulheres, mas também em relação a essa possível correlação, em relação ao ambiente familiar dessas crianças. Compreendendo que os comportamentos humanos entrelaçam entre si, inerentemente interferem no cotidiano, percebemos nesse sentido a importância de estudarmos sobre as violências de gênero sofridas pelas mulheres e sua relação no ambiente familiar da qual as crianças estão inseridas. Enquanto assistente social, não poderia querer compreender apenas o fenômeno da violação de direitos contra as mulheres, das violências de gênero contra as mulheres, mas também compreender o que perpassa nos lares dessas crianças que vivenciam essa violência sofrida pelas mães e também o que está correlacionado às supostas violências realizadas a essas crianças. E também acho que é importante a gente mencionar que essa pesquisa vai muito ao encontro de dados regionais, dados do nosso município, enquanto Lages, que em 2015 houve um grande aumento de feminicídios no nosso município. O objetivo desse estudo é realizar uma revisão sistemática de literatura com os escritores, violências, mulheres e crianças, não poderia ser outros dos escritores, porque vem muito a calhar, digamos assim, vem muito a favorecer, esses escritores para o entendimento do nosso estudo, nossa pesquisa, da compreensão, dos fatos em si. A metodologia aplicada foi de abordagem qualitativa, através de uma revisão sistemática, que compreendemos também que a revisão sistemática ela é de suma importância para a otimização, do tempo dos pesquisadores, e também somado também que ela vai muito ao encontro dos nossos desejos, das nossas intenções em obter os dados, dessas palavras-chave, desses escritores que vão nos nortear durante esse nosso estudo. É importante dizer que fizemos um recorte temporal de 2019 a 2020, na qual selecionamos dissertações de mestrado e fomos atrás dos dados da Biblioteca Digital de teses e dissertações.
E dessas, somando com os escritores, a gente conseguiu selecionar 3 dissertações que foram bastante importantes para a compreensão desse estudo. Os resultados, né, identificamos a importância de políticas públicas, né, para atender e acompanhar famílias, mulheres e crianças em situação de violências, contribuindo dessa forma para uma sociedade com maiores chances de acesso a direitos. E também é importante a gente mencionar que é muito difícil e muito complexo nós avaliarmos algo sobre essas 2 categorias, mulheres e crianças, e somado também na questão desse fenômeno, né, que é a violência, né, infelizmente tão intrínseca, né, aos nossos olhos, aos nossos lares, né, e também é importante nós, enquanto estudantes, enquanto pesquisadoras, enquanto mulher, né, que me coloco aqui e falo, que é de suma importância a gente acolher essas mulheres em situação de violência, não julgar, compreendê-las, entendê-las nas suas construções e desconstruções, né? E oferecer, né? E nós, profissionais, temos possibilidades de oferecer serviços, né? Cada vez mais efetivos, políticas públicas aí presentes e efetivas, para que a gente consiga juntos, né? Tentar romper o ciclo de violências, ou então, né? Amenizar esse ciclo de violências. Para finalizar, não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. É uma frase de Paulo Freire, onde essa frase é no livro Ensinando a Transgredir, da ativista e feminista Bell Hooks. Ela menciona que é o seu mantra, né? Foi seu mantra por muito tempo, porque ela também compreendia que nós, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto militantes, ativistas, pesquisadores, enfim, precisamos se compreender enquanto sujeitos, em primeiro lugar. E eu acho que esses sujeitos, né, eles vão ao encontro das nossas 2 categorias que a gente está estudando, e compreendo que eles também têm que se sentir sujeitos de direitos, tanto as mulheres como as crianças, já a gente podendo possibilitar essa visão, né, de possibilidades e potencialidade a essas 2 categorias. Obrigada pela atenção, e aqui no final temos as nossas referências bibliográficas, onde a gente pode contribuir, né, para o nosso entendimento, e também para estar respaldando aí na nossa fala desse resumo, né, da mostra científica Uniplac, da apresentação. Seria mais ou menos isso. Obrigada pela atenção. Tá? Muito obrigado pela sua apresentação e parabéns. Boa noite a todos, me chamo Jace e vou iniciar a apresentação do meu resumo. O título do meu trabalho: A formação dos professores para a apropriação das tecnologias educacionais. Acadêmica, Jace Ghisoni Santos, orientadora, professora doutora Madalena Pereira da Silva. Curso, mestrado em Educação. PPGE Uniplac. Palavras-chave: formação de professores, tecnologias educacionais e escola pública. Introdução. A sociedade vem sofrendo transformações. Destaca-se as mudanças acerca do uso das tecnologias educacionais. Como aliar no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes? Como inserir as tecnologias educacionais nas formações continuadas dos professores da rede pública de ensino? Então, como a sociedade ela vem sofrendo essas transformações ao longo dos tempos, né? Muitas delas relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, né? Como a gente vai inserir essas tecnologias na formação continuada de cada professor? Objetivo, então, é elaborar uma proposta formativa para a apropriação das tecnologias educacionais usada por professores do ensino médio da rede pública de ensino, que contribua para dinamizar a cultura digital. Então, o que a gente propõe com esse objetivo?
fazer com que as escolas públicas elas tenham visão. É isso que a gente quer, que elas queremos mostrar o poder da escola pública. A escola pública ela pode sim ser de qualidade, ela pode sim mostrar caminhos que os alunos consigam se espelhar e trilhar caminhos aí muito eficazes. A metodologia da pesquisa é uma abordagem qualitativa, do tipo exploratória, uma pesquisação com entrevistas semi-estruturadas. Então, como que vai funcionar? Como que a gente mais ou menos pensou? A escola que eu vou trabalhar, né, a minha pesquisa, é uma escola pública aqui de Rio Rufino, a EEB Professor Djalma Bento. Ela é a única escola estadual que a gente tem no nosso município. Ela é uma escola particularmente pequena, né? Ela já teve cerca de 500 alunos, mas hoje, infelizmente, a gente está com 200 alunos só, 230 mais ou menos. É a base de 80, 90 alunos no ensino médio. Então, a gente vai trabalhar com esses professores que atuam no ensino médio. Lembrando que a maioria desses professores que atuam no ensino médio também atuam no ensino fundamental, né? São poucos que têm essa divergência, quem trabalha só no ensino médio ou quem trabalha só no fundamental. Então, a gente vai elaborar um roteiro semi-estruturado para trabalhar com essas professoras, com esses professores, para ver o que eles pensam sobre a formação continuada envolvendo as tecnologias. Onde essas tecnologias se encontram? Elas existem? Elas não existem? De que forma a gente pode contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem? Então, considerando que a formação inicial dos professores ela não está dando conta das demandas educacionais existentes no atual cenário e no processo de inclusão pelos inclusão digital, né, pelo qual os estudantes estão passando, considera-se fundamental a inclusão das tecnologias e mídias educacionais no processo de formação continuada dos professores. O que acontece? Os alunos têm o acesso às tecnologias, né? Eles têm um celular na palma da mão, eles têm as redes sociais, eles têm tudo ali de fácil acesso, eles têm tablet, né? As crianças pequenas já têm os tablets, eles têm computador, eles têm esse acesso muito mais fácil do que era antigamente, né? Então, diante desse cenário, a gente percebe o quão necessária é, sobretudo, a inclusão dos temas relacionados às mídias e às tecnologias educacionais nos currículos das formações continuadas, né? Como que essas formações que são oferecidas lá nas redes básicas de educação, como que elas chegam a esses professores? Então, o que a gente espera dessa pesquisa? A gente espera, né, então, criar essa formação junto, né, colaborativamente com os professores, né, lá os professores do ensino médio da nossa escola pública, para a gente conversar sobre a cultura digital, sobre as tecnologias educacionais, de que forma a gente pode inserir essas tecnologias, essa cultura digital, né, esses ambientes cibernéticos dentro da escolarização, dentro de um currículo, dentro de uma formação de professores. Como que a gente pode fazer isso? Então, esse é o tema da minha pesquisa, né? A gente tem muitas indagações, muitos questionamentos que a gente não sabe ainda o que a gente vai chegar lá, né? O que a gente vai descobrir ao fim da nossa pesquisa. De antemão, gostaria de agradecer ao mestrado em educação, né? O PPG da Uniplac, ao grupo de pesquisa ao qual faço parte, né? O EduTex. Também agradecer, um agradecimento muito especial ao Unedu, né, que é o programa de bolsas universitárias, o qual nos contemplou e, graças a Deus, a gente está aí com essa bolsa que está fomentando o nosso trabalho científico. Obrigada e boa noite. Muito obrigado e parabéns pela sua apresentação. Bem, cumprimento aqui a todos. Estou aqui, né, na Mostra Científica Uniplac. O meu nome é Valdemir Luiz dos Santos Hoffmann. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE Uniplac, orientando do professor Geraldo Augusto Lopes. Eu vou aqui apresentar um trabalho que está em andamento
sobre a memória da Guerra do Contestado, 1912-1916, nos movimentos sociais populares contemporâneos da região do Planalto Catarinense. Eu vou deixar os slides nesse formato aqui, não vou maximizar, porque eu não sei, porque a minha internet não está permitindo que passe os slides quando eu maximizo. Então, me perdoem esse problema das tecnologias aqui. Então, seguindo, o tema, né, a Guerra do Contestado nos movimentos sociais rurais contemporâneos. Este projeto de pesquisa procurará abordar a memória da Guerra do Contestado, compreendida como primeira luta pela terra em Santa Catarina, nos movimentos sociais populares rurais do Planalto Catarinense, nomeadamente movimento dos atingidos por barrais, movimento das mulheres camponesas e movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para início, é interessante a gente, né, explicar um pouco, né, o porquê se deu, né, e o que foi esse conflito chamado Guerra do Contestado. Então, um motivo não é possível apenas um motivo, dissertar apenas um motivo desta guerra. Ela se dá, o próprio nome contestado é por causa de um território contestado entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Isso muito antes do conflito começar em 1912. Mas tem outros fatores que levam a este acontecimento. Então, a questão dos limites entre Santa Catarina e Paraná, já falado, uma questão de uma estrada de ferro, né, eu digo, uma primeira investida imperialista no sul do Brasil, né, uma estrada de ferro que vai cortar de São Paulo até o Rio Grande do Sul, e na concessão que o governo deu à empresa do Percival Farquhar, ele poderia desmatar, né, um empresário americano, ele poderia desmatar 15 quilômetros para cada lado da ferrovia. E não levando em consideração que poderia estar ali prejudicando pequenos poceiros, pessoas que estavam ali sobrevivendo da terra, né? Uma pequena plantação, uma criação de alguma vaquinha ali, para poder sobreviver. Então, essas pessoas ficam desalojadas. Somando-se a isso, né, então, se instala, né, para o aproveitamento desta madeira, uma mata rica em araucária, né, tinha a questão da erva mate nos limites entre Santa Catarina e Paraná também, rica em outras madeiras nobres, a maior serraria até então no mundo se instala nessas terras, para vir desmatando 15 quilômetros de cada lado, né, repetindo, da ferrovia de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então, dá para a gente ter uma noção da enormidade, né, desse empreendimento. Quando esse empreendimento termina, deixa ali desalojados mais alguns milhares de desempregados. Então, você vai somar os desempregados, mais os desalojados da terra, e mais uma questão religiosa, que era a crença em monges, né, como São João Maria, antes do conflito, José Maria, o primeiro monge que está no conflito de 1912, na Batalha do Irani, que vai inaugurar, né, a chamada Guerra do Contestado, que vai durar 4 anos. Diferente da Guerra de Canudos, que teve na Bahia, né, o Contestado teve vários redutos e vários líderes religiosos, né. A gente comparar com Canudos, né, quais as diferenças que a gente poderia colocar? Em Canudos, um líder religioso, um reduto, o reduto de Canudos. No Contestado, vários redutos, Taquarussu, Irani, Caraguatá, Santa Maria, e por aí vai. 4 anos de conflito, vários líderes religiosos. Seria uma principal, se fosse para a gente estabelecer agora, neste momento, uma diferença rápida entre Canudos e Contestado, seria isto. Então, seguindo, a questão de pesquisa. Cabe para esta problematização responder a seguinte indagação: existe, já que estamos falando em luta pela terra, uma conexão? E quais as memórias da Guerra do Contestado nos movimentos sociais populares rurais contemporâneos da região do Planalto Catarinense? Nesse contexto, a problemática de pesquisa dar-se-á de modo a reconstruir a memória da Guerra do Contestado nos movimentos sociais populares rurais contemporâneos da região
do Planalto Catarinense. Então, uma tentativa de ver quais as conexões entre, né, a guerra do contestado e os movimentos sociais rurais que existem hoje, visto que, né, haja vista que a gente está falando de um conflito muito recente, de um maior conflito do sul do Brasil, pela terra, e muito recente. Em tempos históricos, a gente tem 110 anos, né, contando do início desse conflito, 1912 e 2022. O objetivo geral, então, reconstruir a memória da Guerra do Contestado nos movimentos sociais populares rurais contemporâneos na região do Planalto Catarinense. E, como objetivos específicos, né, para traçar, né, o trajeto da pesquisa, um deles evidenciar a perspectiva de pesquisadores e outros estudiosos, né, na perspectiva desses pesquisadores e outros estudiosos, o significado da Guerra do Contestado, e identificar a memória do contestado nos processos formativos dos movimentos sociais populares rurais contemporâneos. E, como um terceiro objetivo específico, demonstrar as contribuições do evento Guerra do Contestado presentes na memória e no protagonismo dos eventos sociais populares rurais contemporâneos. Então, trata-se, né, repetindo, trata-se de uma pesquisa que está em andamento, está no seu começo, né, ela vai, as fontes vão ser tratadas de fontes orais, né, através de pesquisa semi-estruturada, é uma das técnicas de pesquisa com essas lideranças dos movimentos, né? Então, liderança do movimento das mulheres camponesas, do movimento de atingidos por barragens e do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, para esse início de pesquisa, quero já deixar meus agradecimentos aqui à Unedu, né? O trabalho foi realizado com apoio do sistema de bolsas Unedu Fundes, e pretendo voltar logo, logo com alguns resultados em outro evento, né, desta universidade ou outra, né, e contribuir, assim, para a pesquisa na nossa região, através do programa Unedu, da Uniplac, e agradeço ao meu orientador, o professor Geraldo Lopes, e a todos os professores e colegas do PPGE Uniplac. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. E aproveito para parabenizar todas as mestrandas e todos os mestrandos deste grupo de trabalho do curso de mestrado em educação. E também parabenizo toda a equipe organizadora desta 25ª Mostra Científica da nossa Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradeço a sua participação e audiência. Muito obrigado e até a próxima.